E, além disso, algo mais pode conter a CRF dentro daquilo que o município entender? Sim, novamente pontuando, extraindo da legislação o que achamos relevante para passar para vocês. Artigo 30, parágrafos 1º e 2º. Vejam que parece uma colcha de retalhos essa legislação. E olha, não é tão simples extrair todas as respostas dessa legislação. O tempo só que vai ajudar e muito esforço, muito estudo, muito trabalho. Está envolvido numa regularização? Tenha do lado a lei e o decreto. Qualquer dúvida, vai lá, dá uma passada e encontra. Tá? Então vamos para o artigo 30. Lembrando a pergunta, algo a mais que possa conter a CRF? Artigo 30. Parágrafo 1º. Na regularização de núcleo urbano informal que já possua a infraestrutura essencial implantada e para o qual não haja compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados, fica dispensada a apresentação do cronograma físico. Então, algo a mais que possa conter, pode ser que ela não tenha o termo de execução, mas vai ter que ter uma frase lá dentro, uma informação do município, dizendo expressamente bem o que está aqui, que já é empreendimento, é regularização com a infraestrutura essencial implantada e para a qual não haja compensações urbanísticas ou ambientais. Se o município declarar isso, vai dispensar algumas formalidades. Então, algo a mais que possa conter? Sim, se contiver essa informação, vai dispensar uma outra que a gente tinha visto anteriormente. Tá? Parágrafo 2º. Na hipótese a que se refere ao parágrafo 1º, constará da CRF que o núcleo urbano regularizado já possui infraestrutura essencial definida no parágrafo 1º. É essa declaração que vai ter que ter. Entendi. Tá? Então, ou é o caminho normal, o geral, e vai ter todos os elementos, requisitos que acabamos de ver agora há pouco, ou pode ter uma informação genérica de que essa regularização já contém, né, a infraestrutura essencial implantada por declaração específica do município dentro da CRF, que daí dispensa outros controles. O artigo 46 do decreto também nos trata outras questões que a CRF pode abordar. Outro dispositivo para a gente enfrentar aqui. Vejam mais uma vez a colcha de retalhos. O registro da CRF produzirá efeito de instituição e especificação de condomínio quando for o caso. A gente está tratando aqui de duas modalidades, ou condomínio urbano simples, tá, ou conjunto habitacional, que pode ser regularizado via CRF, via regularização fundiária. Quando tiver envolvimento de condomínio edilício, de propriedade relacionada com o condomínio edilício, isso vai ter que compor também a CRF. Tá? Como que funciona? Ou dentro da CRF vão ter todas as informações, como por exemplo uma descrição de unidade autônoma, com área privativa, área de uso comum, fração ideal do solo. Essa conta vai ter que estar dentro da CRF ou de documento que estará anexado a ela, por exemplo, as planilhas de cálculo, como se tu estivesse registrando um condomínio edilício. E esses documentos são necessários quando a regularização exigir a implementação de um desses institutos. Tá? Então, são casos bem específicos que pode ser que gere mais informações dentro de uma CRF. Tá? Para deixar bem claro para vocês. É uma regularização simples, não envolve esses institutos que estamos tratando aqui. Quais institutos? Condomínio urbano simples ou os conjuntos habitacionais lá. Tá? Porque isso demanda trazer para a legislação também as questões do condomínio edilício, né? Quando for simples, isso não vai constar da CRF. Agora, quando estiver aplicando algum desses institutos, vai necessariamente ter que constar da CRF estas informações, tá?
vou aproveitar e vou ler para vocês o parágrafo 1º do artigo 46. Para que a CRF produza efeito de instituição e especificação do condomínio. CRF, um efeito de instituição e especificação do condomínio. O registro de imóveis não vai fazer 2 registros, um da CRF e outro de instituição do condomínio. O registro da CRF, só que ela gera o efeito de instituição e especificação do condomínio. Pode acontecer isso aí. Novidade. Um alerta aqui, novidade, tá? Inclusive por causa da questão de emolumentos. Certo. Tá? Na REURB E e na REURB I tem emolumentos. Tá? E pode ser que esteja regularizando via REURB E um empreendimento dessa natureza, que tenha relação com o condomínio edilício. Daí vai gerar um registro só da CRF. Tá? Então, para que a CRF produza efeito de instituição e especificação de condomínio, dela deverá constar, no mínimo, os cálculos das áreas das unidades autônomas, sua área privativa, área de uso comum, uso exclusivo, perdão, se houver, a área de uso comum e a sua fração ideal no terreno, aquilo que passamos agora. Está aí, está escrito, precisa ter, quando for o caso. Não precisa descrever tais informações se os documentos forem anexados à CRF, é o que se extrai do parágrafo 2º do artigo 46 do decreto. Tá? Então, ou anexa planilhas de cálculo, plantas, né, algum memorial à CRF e faz essa remissão, ou dentro dela vai ter que ter toda a instituição e especificação do condomínio. Tá bem? Então, só para fazer um pequeno resumo, os requisitos são aqueles do artigo 38, mas atenção, porque se for condomínio tem o artigo 46, existe a declaração do artigo 30, que nós temos sempre que ter uma atenção, como disse o professor, a lei é uma colcha de retalhos, então tem que ter essa cautela. Perfeito, e a gente está aqui para tentar trazer para vocês essas novidades. Né? Numa leitura isolada, às vezes tu vai pegar só um artigo, não, mas tem outros que precisam ser analisados em conjunto. Muito bem. Tá? Matéria nova, estamos aqui enfrentando para oferecer para os amigos. Tá certo. Sendo a CRF um ato administrativo, competência do município, como já disse o professor, pode ser que assine o prefeito ou a quem o município eleja, né? Perfeito. Secretários, enfim. Nesse caso, se requer firma reconhecida desses responsáveis pela emissão da CRF? Boa pergunta, porque às vezes algum registro de imóveis pode achar que sempre vai precisar reconhecer firma nos documentos, né? Quando não vier de tabelião. Isso aqui não passa pelo tabelionato, passa pelo município. Se passou pelo município, é ato administrativo. Se é ato administrativo, tem os atributos, inclusive aqueles de presunção de veracidade. E dispensa reconhecimento de firma. Foi bem o legislador aqui, veio e deixou claro isso no parágrafo único do artigo 45. Não precisa reconhecer firma. Tá? Que fique bem claro isso. Seria possível expedir uma CRF com base nas novas legislações apenas para titular os beneficiários, mesmo que a regularização do parcelamento da gleba tenha se dado por outro instrumento? Também andou muito bem o legislador aqui, muito bem. Por quê? Regularização fundiária não começou agora com a Lei 13.465 e com o Decreto 9.310. Tá? Começou há muito tempo atrás. Começou no âmbito federal com a Lei 11.977 e se desenvolve a ideia, que nem vimos nas exposições da parte geral, que a Lei 13.465 não é um marco regulatório, ela só veio ela complementou a lei inicial de regularização, a 11.977. Tá? Então, naquela questão que a gente procurou trazer, tem uma disputa de quem quer política, né, de quem quer ser o pai da criança, que pai da regularização, não existe isso. A Lei 13.465, ela estabeleceu melhorias no que já existia na legislação federal. Então já tinha parcelamentos, já tinham regularizações sendo implementadas. E, afora a existência da Lei 11.977, os códigos de normas das corregedorias, desde a criação do projeto Memória Legal no estado do Rio Grande do Sul, que depois disseminou para os outros estados, já permitia regularizações, né, para trazer o fato consolidado para o mundo jurídico formal, para o registro de imóveis. Na época, uma das diferenças, precisava procedimento judicializado, administrativo, mas judicializado. Passava pelo MP e dependia de sentença. Tá? De regra, todos os procedimentos
até a 11.977 estavam estabelecidos desse modo. Então, uma diferença entre regularizações antes da 11.977 e após a 11.977, que precisava passar pelo judiciário. Hoje não precisa mais. Pois bem, estamos trazendo aqui a resposta para essa pergunta. A pergunta é possível expedir uma CRF com base nas novas legislações apenas para titular os beneficiários, ou seja, apenas para entregar a propriedade? Exato. Porque algumas regularizações dessas que estamos tratando, mora ilegal no Rio Grande do Sul e outros provimentos que dele surgiram em cada estado, os provimentos não serviam para outorgar titulação, apenas para regularizar a situação objetiva do imóvel. O provimento não poderia passar por cima do direito de propriedade, que decorre da Constituição Federal. Não poderia alterar o direito de propriedade da pessoa, né? Sem um título, sem o modo normal de se chegar na propriedade. Título, escritura ou algum contrato, imposto e registro. Tá? Esses provimentos que existiam não resolviam tudo. Tanto é que gerou a necessidade de uma legislação melhor, uma legislação federal. E ela veio e trouxe melhorias. A 13.465 ela melhorou a 11.977 no sentido de outorgar essa propriedade de um modo muito mais simples. A 11.977 ela nasceu, fazia a demarcação urbanística, depois outorgava a posse, a legitimação de posse, não tinha legitimação fundiária. E essa posse, após o período de 5 anos, convertia automaticamente, em face das últimas alterações da 11.977, em propriedade. Então, tu não chegava na propriedade instantaneamente, como se chega hoje através da 13.465 do decreto. Pois bem, temos diversas situações estabelecidas e regularizadas, sem titulação. Sem titulação. Pode essa lei agora ser aplicada apenas para titulação? Aqui que vem como eu falei no início dessa resposta, veio muito bem o legislador. Esse artigo eu tenho que ler para vocês. Por favor. Artigo 38, parágrafo único do decreto. A CRF, na hipótese de reurb somente para a titulação final dos beneficiários de núcleos urbanos e informais já registrados junto ao cartório de registro de imóveis, dispensa a apresentação do projeto de regularização fundiária aprovado. Então, temos uma CRF apenas para titulação. O projeto já está regularizado. Matrículas no cartório de registro de imóveis já abertas, só que em nome de quem? Em nome do proprietário tabular, ou... Né? Certo, a CRF ou assim como lá estiver. Trazer essa... A CRF vai servir o seguinte, regulação a propriedade desse imóvel agora vai constar dentro da CRF, os direitos, lembra? O reconhecimento dos direitos que são sendo conferidos a cada beneficiário. Se for município, o município vai dizer, se for a União que vai dizer. Exemplo, direito de propriedade, legitimação fundiária, por exemplo, dentro da CRF, vai outorgar propriedade como forma originária para o beneficiário. Então, serve a CRF apenas para esta finalidade de titulação. Artigo 38, parágrafo único. Isso aqui vai ser usado em grande escala, deve ser utilizado em grande escala. Muito interessante, até porque é extremamente célere, né? Isso, e eficaz aqui. Né? A gente tem diversas situações que já foram regularizadas parcialmente, ou seja, a situação da coisa, o parcelamento em si, mas não se reconheceu a propriedade para o beneficiário. Ficou pela metade a regularização. Agora vem esse artigo 38, município, através da CRF, diz, olha, integra essa CRF, a legitimação fundiária, o proprietário do imóvel X vai ser o João, do imóvel Y vai ser a Maria e assim por diante. E vai registrar isso aqui, resolveu a regularização, esgotou toda a necessidade de adequar o mundo fático ao mundo jurídico formal, que é o espírito maior da regularização. Acho que já falamos um pouco, mas não custa mais uma vez repetir. Quais os documentos que devem integrar ou acompanhar uma CRF? Tá, vamos lá. Então, no mínimo, o projeto de regularização fundiária. Certo. Por que no mínimo? Porque o termo de execução a gente já viu. Se tiver aquela declaração, né, que já está implantado lá, já está instalado e não depende mais de infraestrutura, não vai precisar do termo de execução. Certo. As legitimações podem ser em momento separado,
Pode, sim. Né? Então, os documentos que devem integrar ou acompanhar uma CRF, no mínimo, o projeto de regularização fundiária. Tá? Na modalidade S no mínimo. E na modalidade E. No mínimo é isso. No mínimo é isso. Tá? Quando a gente fala que as legitimações para titulação podem ficar para outro momento e o termo de compromisso relativo à sua execução pode ser dispensado no caso de núcleo urbano que já possui infraestrutura essencial implementada, para o qual não haja compensações urbanísticas ou ambientais, a gente está dizendo isso, que a CRF pode conter, do início da apresentação, artigo 3º, inciso 5º, que eram 3 elementos, apenas um deles. Tá? Lembrando que tu está trazendo junto na regularização condomínio urbano simples, artigo 46. Artigo 46 com as planilhas, tá? Ou anexas ou dentro da CRF. Tá certo. Perdão, às vezes a gente tem que mas reiterar, reforçar, mas é para concretizar as ideias na mente dos amigos. Já vimos em outra oportunidade que a CRF gera ato de registro, né? Onde são feitos esses registros? A CRF gera ato de registro, registro na matrícula, está lá no artigo 67.1. Agora, onde serão feitos? Né? Esta é a questão. Primeiro, lembrando que está na parte introdutória. Regularização fundiária gera uma análise mais abrandada dos princípios, dos princípios registrais, em especial o princípio da disponibilidade da continuidade. Tá? Por quê? Pode ser feita uma regularização sem origem alguma, sem ter matrícula. Ou pode ser feita uma regulação num imóvel que pegou apenas parte da matrícula do imóvel. Ou outra regularização que pegou várias matrículas. Então, mente aberta. Tá? Essa CRF vai ter a descrição, a gente viu dentro dessa exposição, precisa ter a descrição da área que vai ser regularizada. Tá? Então, aí que entra o X da questão para responder isso aqui. O registro de imóveis competente para atuar, né? Onde estão situados esses imóveis, o princípio da territorialidade existe, tá? E vai ser observado, né? E tendo matrícula, por exemplo, nesse caso de ter matrícula e a regularização pegar parte do imóvel, nessa matrícula vai ser noticiado, a área de tantos 1.000 metros quadrados integrou a CRF e vai ficar o remanescente para apurar depois. Tem previsão, inclusive, na lei de que não é necessário apurar o remanescente agora, que é uma exceção também ao princípio da especialidade objetiva. De regra, sempre tem que ser conhecido com precisão cada imóvel que tem sua matrícula. Nesse caso, como foi destacado, parte para fins de uma regularização, não precisa apurar o remanescente, tá? Fica para o futuro. Tá? Então, essa regularização, nessa matrícula, onde foi estabelecida essa regularização, vai ter um ato, né, nela praticado, dizendo que parte foi submetido a uma regularização fundiária. O outro exemplo, várias matrículas, que compõem no seu todo a regularização. Em cada uma delas vai ser praticado um ato, dizendo que todo o imóvel ou parte deles integrou uma CRF. No final, vai abrir uma matrícula da área toda apurada, para fins de que nessa matrícula seja registrada a CRF e criado o parcelamento. Então, artigo 47, decreto 9.310. O registro da CRF será feito em todas as matrículas atingidas pelo projeto de regularização fundiária aprovado e serão informadas, quando possível, as parcelas correspondentes a cada matrícula. Quando possível. Tá? Tem casos que será possível apurar essa parcela que saiu do imóvel, né? E tem casos que não. Então, mente aberta para trabalhar com isso aqui. Muito bem. Tá? Mas, tendo matrícula, vai gerar ato em cada uma delas, noticiando essa CRF, né? E essa CRF, veremos melhor isso aqui na fase registral, tá? Vai gerar uma matrícula própria. E dentro dessa matrícula própria do núcleo urbano consolidado, será feito o registro do parcelamento e depois vai gerar as matrículas filhas para fins de gerar registros de legitimações em cada uma e chegando
ao fim e ao cabo na regularização de cada parcela com o seu beneficiário. Tá? O artigo 49 também vai nos trazer informações. Qualificada da CRF, 49 já está lá na questão, na fase registral. Tá? Qualificada da CRF, desde que não haja exigências nem impedimentos, o oficial do cartório de registro de imóveis efetuará o seu registro na matrícula dos imóveis cujas áreas tenham sido atingidas, total ou parcialmente. Eu falei praticará atos, mas não disse qual. É ato de registro. Tá? CRF sempre vai gerar ato de registro. Tá? Então pode ser que uma CRF gere mais de um registro. Se tiver mais de uma matrícula, vai gerar mais de um registro. Isso aqui, para quem atua dentro do registro de imóveis, saber como atuar, né? Como que vai agir aí, e a citação ao dispositivo para auxiliar no estudo e na certeza do ato que está sendo praticado. Artigo 49, acabamos de citar. Parágrafo único. Não identificadas as matrículas ou as transcrições da área regularizada, o oficial do cartório de registro de imóveis abrirá a matrícula com a descrição do perímetro do núcleo urbano informal que constar da CRF e nela efetuará o registro. Artigo 50. Registrada a CRF, será aberta a matrícula para cada uma das unidades imobiliárias regularizadas. A lógica é similar à do loteamento. Tá? A lógica é similar à do loteamento. Só, por exemplo, tu não precisa estar com a área toda depurada, como um loteamento tem diversas matrículas, tu tem que fazer uma fusão dessas matrículas. Ou havendo alguma transcrição junto, fazer uma unificação, de modo a se chegar numa matrícula bonita, certinha, para nela comportar o registro do parcelamento, gerando as matrículas filhas, que receberá os contratos. É a mesma lógica aqui. Tá? A única coisa é que tem algum abrandamento de aferição de princípio da continuidade e disponibilidade. Muito bem. E quanto aos tributos? É preciso exigir o comprovante de pagamento de TBI para poder registrar essa CRF? Essa questão vai dar bastante debate, acredito eu. Tá? Por quê? Porque dentro da REURB-S está claro isso. Dentro da REURB-S está clara a questão da dispensa de análise tributária. Mas e na REURB-E e na REURB-I? Tem alguma dispensa? Expressa, não. Embora tenha um artigo que pode ser usado, vamos ver oportunamente, que possa ser usado para tentar gerar um entendimento de que todas as regularizações estão dentro dessa ótica de que não precisa observar a questão tributária, ou seja, a questão tributária não vai ser um empecilho para regularizar. Regulariza agora e com o tempo o município vai arrecadar tributos. IPTU, que deixa de arrecadar muitas vezes, embora o IPTU seja relacionado com a posse também, né, os municípios deixam de fazer os lançamentos porque acredito que vão se envolver com uma responsabilidade, e essa responsabilidade existe, né? Em face de um loteamento clandestino, por exemplo. Tá? Então deixam de lançar IPTU. A regularização vai gerar o IPTU e vai gerar ITBI, que hoje não gera. Certo. Então, um dos benefícios, como vimos oportunamente também na parte introdutória da regularização, é esse. Né? Um controle melhor do município sobre o seu território, sobre os bens que integram o seu território, e a questão cadastral, então, né? E a questão também tributária. Então, sobre impostos, artigo 42, parágrafo 6º e parágrafo 7º. O registro da CRF dispensa a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias de responsabilidade dos legitimados. Artigo 42, parágrafo 6º. O registro da CRF dispensa quando não disse qual a modalidade. Não disse qual a modalidade. Em seguida, veremos que dá para entender da leitura de outros dispositivos que essa dispensa está expressa apenas para a REURB-S. Então, é uma matéria que está em aberto, não vamos fechar essa questão, vamos estudar melhor, vamos ver o que o operador do direito vai concluir, né? O que o município vai concluir. Acredito que os municípios devem colaborar, né, nesse sentido, nem que peçam um documento, né, para integrar, ou dentro da própria CRF, e diga que não tem aspecto tributário envolvido ali, e citando esse parágrafo 6 do artigo 42. Tá? Entendimento do município, o que o registrador vai dizer? Não, o município já declarou, não vai ter incidência do artigo 289 da 6.015, que é a responsabilidade
do registrador, pelos tributos, pelos atos que pratica. Né? No momento que o município diz que não tem problema, dispensou, não então, cabe ao registrador. Um elemento importante para a gente trazer para quem está elaborando uma CRF. Tá? Fiquem atentos a essa questão tributária. Parágrafo 7º, então, o registro da CRF aprovado independe de averbação prévia do cancelamento do cadastro de imóvel rural junto ao INCRA. Outra questão interessante, né? O INCRA tem o seu cadastro, esse cadastro gera o CCIR, o Certificado de Cadastro, tem uma taxinha para pagar lá para o INCRA de tempos em tempos, tá? De 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Se o imóvel está na matrícula, um todo lá como rural, mas essa alteração já houve, a situação fática já é outra, isso aqui não vai ser embaraço, né? A questão do CCIR não vai ser embaraço. O registro, uma vez feito, o registro de imóveis, né? Uma vez registrada a CRF e as titulações, vai comunicar, inclusive, para o INCRA, dizendo que fez a regularização ali, para o INCRA atualizar o seu cadastro, fazer um cancelamento daquele CCIR. Tá? Então, essa questão de tributos. Artigo 42, parágrafo 6º, é importante para tentar trazer uma visão ampla. E veremos oportunamente. Ainda que não traga nada definitivo acerca da tributação para as regularizações fundiárias EI. Porque temos legislação, quando trata da REURB S especificamente, lá ela vai deixar claro isso. Daí, por uma interpretação, né, em sentido contrário, tu vai ver, se o legislador só tratou disso para S, poderia ter tributo para regularizar uma REURB E. E daí é um empecilho bem considerável para fins de estabelecer uma regularização. Imagina, tem que pagar IPTU 5 anos ou até o ITBI. Eu acredito que esse 42 para vocês deve ser estudado melhor, de modo a poder dispensar a questão tributária. Né? Se o município deixou de arrecadar, a partir dali vai começar a arrecadar, tanto o IPTU quanto o ITBI. Muito bem, professor. Fizemos realmente um detalhamento aqui da CRF, acho que bastante proveitoso, mas deixo para o professor trazer alguma questão que ainda julgue relevante para ser explicada para os nossos amigos, nossos ouvintes e alunos. Com relação à CRF, vê alguma outra, digamos assim, disposição, alguma outra informação relevante para trazer aqui nesse momento? Muito bem. Uma outra questão que eu acho interessante é o artigo 45, tá? Na colcha de retalhos, trazer para vocês que a emissão da CRF pressupõe o atendimento dos padrões necessários quanto aos memoriais descritivos, plantas e demais representações gráficas. No momento que o município, isso aqui tem a ver no diálogo município-registro de imóveis, tá? No momento que o município emitiu aquela CRF, significa, com base nesse 45, que os padrões necessários para estabelecer uma regularização foram atendidos. Tá? No que tange, por exemplo, a descrição das coisas, dos imóveis, no que tange a georreferenciamento, porque é uma condicionante que está no projeto, é descrição georreferenciada. Mas o que é descrição georreferenciada de imóvel urbano? Não é a mesma coisa do que o georreferenciamento do imóvel rural, que tem alguém que certifica isso. No meio urbano não existe uma certificadora de georreferenciamento de imóvel urbano, mas tem dentro do projeto essa menção, essa observação a que o projeto tem a descrição georreferenciada dos imóveis. Com base nesse artigo 45, se o município emitiu a CRF, ali tem as caracterizações das coisas e das pessoas, né? Entenda-se que os padrões que o município entendeu necessários e suficientes para implementar a regulação foram atendidos, não devendo o registro de imóveis interferir. Tá? Uma questão que eu acho que é relevante para trazer em face da questão, é o artigo 45, né, é fundamental para evitar muito problema, que o registro de imóveis tem que estar aberto para recepcionar as regularizações, não pode estabelecer uma qualificação idêntica de uma regularização a que faz para, por exemplo, um loteamento, uma incorporação imobiliária. Muito bem. E sobre os emolumentos? Como fica?
os emolumentos na REURB-S. Na REURB-S tem isenção. Na REURB-S, anotem aí, artigo 54 do decreto, tem isenção. E aqui no 54 tem um rol de 11 itens que são isentos de emolumentos. Então, o registro de imóveis, quando está tratando de emolumentos, é interpretação literal, interpretação restritiva, artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional, porque emolumento é taxa, taxa é tributo, interpretação, quando se tratando de isenção, é restritiva, tá? De modo a dar, o Estado deixar de arrecadar, entenda-se, o Estado através do registro de imóveis e os outros que participam das receitas, né, apenas naquilo que o legislador estabeleceu, que são 11 itens. Então, não tem isenção para a REURB E nem para a REURB I. É só para S. E para S, nos estritos casos elencados no artigo 54 do decreto. Por exemplo, não se encontra isenção para, por exemplo, as notificações. Despesas, porventura, venham a ter de notificações dos proprietários tabulares ou lindeiros, que vão integrar o projeto, né, para permitir a implementação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. O proprietário do imóvel que tem matrícula tem que ser chamado numa regularização, né? Então, tem que fazer essas notificações têm custo. Essas notificações não estão dentro do 54. Por que a gente está tratando de notificações? Porque, de regra, é o município que faz. De regra. Mas o município pode pedir para o registro de imóveis fazer. O registro de imóveis pode fazer. Só que daí vai ter despesa e o município vai custear. Os emolumentos. Tá? Porque não tem isenção de emolumentos nesse caso. Tá bem. Tá? Então, sobre os emolumentos, observar estritamente o que está no 54, lembrando que vale apenas para a REURB-S. Aproveitar e vou trazer para vocês aqui, voltando à questão anterior, que era quais são os fatos ainda relevantes para trazer, né? Certo. Sempre que eu esqueci de passar, passamos para os emolumentos, voltamos. Artigo 51 do decreto. Com o registro da CRF, esse artigo 51 tem o mesmo significado do artigo 22 da Lei 6766. Artigo 51 do decreto 9.310 de 2018 tem o mesmo significado do artigo 22 da Lei 6766. Com o registro da CRF, aqueles bens públicos apurados, né, da regularização, automaticamente vão ter sua matrícula. Vão estar dentro do registro. Tá? Bem interessante isso aqui. Artigo 51. De modo que a ter uma matrícula, estar dentro do registro de imóveis, tudo que a situação fática nos diz. E ali dentro da situação fática tem sistema viário, tem uma área verde, tem uma área de preservação, tem um bem público que está lá dentro, tem uma creche, tem uma escola, né? Ou até mesmo o empreendedor, o loteador clandestino, aquele que pecou, dentro do projeto de regularização, ele vai concordar que parte do imóvel ainda fique para o município. Ele vai fazer essa destinação para o poder público, uma área de sobra lá daquele empreendimento, pode ser. E isso tudo vai para o registro de imóveis com base no artigo 51. Com o registro da CRF, esses bens públicos também passam a integrar o registro de imóveis. Muito relevante, muito interessante. Então, vai chegar na propriedade particular, mas também na propriedade pública, tá? Fechado o parênteses com base naquelas questões que vimos como relevantes antes, tá? Tá bem. Importante parênteses feito então, professor. Há algum caso em que se implementará uma REURB sem que seja necessário expedir e registrar a CRF? Vejam que é exceção da exceção da exceção. Exceção da exceção da exceção. Mas tem essa exceção? Sempre tem. Sempre tem exceção. Né? Que é a modalidade da REURB inominada. Perfeito. Tá? A REURB inominada, que é a REURB... E esse termo inominada, ele já nos diz tudo. Que não foi dado um nome a essa regularização pelo legislador. Não vai encontrar REURB inominada na Lei 13.465 nem no decreto. Então foi uma criação doutrinária que se viu para poder abarcar aqueles casos que não eram nem S nem E. Nem E. Perfeito, e está dentro da legislação. Ou seja, o homem procura dar substantivas coisas, procura dar conceitos para facilitar
os entendimentos. Tá? E aqui, então, criaram um conceito de reurb inominada, artigo 87 do decreto, que ali sim ele vai dizer a resposta para essa pergunta. Tem alguma regularização que vai ser feita sem a CRF, quando a gente viu até então, o CRF é a matéria dessa disposição, a CRF é o final de tudo, é a aprovação, é a consolidação daquela regularização, que depois vai para a fase registral apenas, né? Mas que a CRF tinha um caráter essencial, ela é essencial. Reurb S, reurb E. Reurb I tem essa dispensa, artigo 87, parágrafo 2º. Analisem com calma lá, tá bem? Tá bem. Eu diria então que a gente conseguiu aqui, né, nesse período de tempo, avançar muito nesse conceito, nesse mecanismo da CRF. Agradeço mais uma vez, professor Tiago, por trazer aqui brilhantes considerações sobre o tema. E, enfim, esperamos contar com o professor numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Só lembrando, essa matéria é nova e vai exigir um esforço aí de estudo e aplicação para todos os operadores do direito. Conto com vocês aí. Bom trabalho para todos. Muito bem. Tenham bons estudos e continuem conosco.